Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Neste momento estarei trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Portanto, fique até o final desse vídeo e juntos estaremos refletindo sobre o poder de Deus na vida daqueles que creem. Mas antes de ler o texto, gostaria de pedir você para fazer aí a sua inscrição neste canal. E se você não for um inscrito, ative também o sino, assim você receberá tudo que for postado nesta plataforma. E não esqueça também de deixar aí o seu like, ok? Vamos então para a palavra. Vamos meditar em Mateus 14, versículo 26 e 27, que diz assim: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas, irmãos e amigos em Cristo, esse texto é muito conhecido. Fala realmente de um dos discípulos de Jesus que, em meio ao mar, conhecido como o Mar de Tiberíades ou o Mar da Galileia, eles estavam ali passando de um lado para o outro. E um dos discípulos, conhecidos como Pedro, o mais intrépido, corajoso, valente, fez um ato que muitas pessoas talvez não acreditassem que isso poderia acontecer. Mas antes de falar realmente sobre o grande milagre de Pedro, gostaria de falar que antes de acontecer o que estava acontecendo, Jesus Cristo tinha acabado de realizar o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. E logo que isso tinha acontecido, logo que esse feito magnífico tinha acontecido, Jesus Cristo impeliu a multidão, ou seja, no sentido mais original da palavra, ele obrigou os discípulos para passarem de um lado para o outro. Entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar, enquanto ele realmente despedia a multidão. E logo que ele despediu a multidão, os discípulos então pegou o barco e começou realmente a navegar de um lado para o outro. E depois disso, que ele despediu a multidão, o texto mostra, nos versículos anteriores, que ele foi realmente orar, ou seja, um ato muito bonito e realmente temos que tomar isso como exemplo, de falar com Deus, de agradecer a Deus por aquele tão grande benefício que Deus realizou através da sua vida. As multidões estavam realmente agora satisfeitas, cada um ia tomar realmente o seu rumo para que fossem realmente para os seus devidos lugares, para os seus lares. E depois Jesus Cristo orou, já estava um pouco tarde e, segundo a palavra de Deus, já era a quarta vigília da noite, os discípulos já estavam muito longe. Então não tinha como mais ele ver o barco e gritar para que os discípulos o esperassem. O que ele fez? O que ele fez então? A Bíblia diz que ele começou a andar por sobre as águas. Isso, Jesus Cristo estava andando por sobre as águas para que ele pudesse então até o encontro dos discípulos ou passar realmente de um lado para o outro andando sobre as águas. Talvez isso não parece tão assim extraordinário para alguém como Jesus, que é o Filho de Deus. Alguém pode dizer, não, mas ele era o Filho de Deus. Só que acontece que ele era também homem. Ele esteve nessa terra sendo homem, 100% homem, 100% Deus. Mas o mais magnífico ainda é que alguém pode imaginar que ele, sendo o Filho de Deus, não foi tão difícil andar por sobre as águas. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que um dos discípulos de Jesus, quando Jesus Cristo estava aparecendo perante eles, próximo a eles, que eles gritaram, aterrados de temor, dizendo, é um fantasma. Imagine que não tinha mulher nenhuma no barco, era só homens, e eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. Mas Jesus Cristo logo gritou para eles, dizendo, olha, não fique com medo, não temas. Antes que algum se desesperasse e quisesse pular dentro do mar, que algo seria muito pior. Porque quando as pessoas estão muito tomadas de medo, é capaz que elas possam tomar atitudes muito piores em suas vidas. Talvez você possa imaginar o que eu estou falando, talvez você já passou por uma situação assim, de muito medo, com medo de algo que poderia acontecer muito pior e tomar uma atitude precipitada.
Mas antes que os discípulos fizessem isso, Jesus Cristo disse: não temas, não temais, sou eu. E Pedro, como eu disse, o mais corajoso e valente, Senhor, se realmente és tu, então eu vou contigo andando por sobre as águas. E Jesus Cristo, conhecendo a coragem de Pedro, a fé de Pedro, disse: então venha. Que desafio. Talvez você está passando por um momento tão difícil na sua vida que a ponto de tomar atitudes talvez corajosas demais ou precipitadas demais, mas você tem que avançar. Às vezes é necessário sair do barco, porque aqueles que estão no barco estão realmente de uma maneira confortável. As pessoas às vezes não querem partir para o desafio, as pessoas não querem sair, não querem avançar. E Jesus Cristo disse: então venha. E Pedro tomou a iniciativa de sair do barco. E enquanto muitos outros que estavam ali talvez ficaram assim: Pedro, você é louco, você vai morrer. Por mais que ele fosse um exímio nadador, né? Os pescadores normalmente nadavam muito bem. Mas ele tomou a coragem de sair. E muitos talvez estavam torcendo: vá, tomar que ele vá realmente para confirmar se realmente é um fantasma ou se é Jesus Cristo. E Pedro partiu. E disse a Bíblia que ele estava andando por sobre o mar com pés firmes, andando como se fosse sobre a terra. Mas como o vento era muito forte, Pedro teve medo e começou a afundar. Quais são os tipos de ventos que têm realmente assombrado a sua vida? Quais são realmente as situações que têm levado com que você talvez pense em desistir ou que você comece a cair e esqueça que Deus está realmente chamando para que você vá ao encontro dele? E Pedro começou a afundar. Pedro estava andando bem. Quantas pessoas não estavam andando bem? De uma hora para outra, aconteceu um vendaval na vida, um problema familiar, físico, emocional e a pessoa começou a afundar. Mas o que eu quero dizer para você é que você não pode ficar prostrado. E que Cristo realmente está com as mãos estendidas para colocar você de pé novamente. E Pedro, nessa hora, quando estava afundando, gritou: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele clamou pela pessoa certa. Você pode fazer isso. E logo Jesus Cristo, estendendo a mão, tomou Pedro, colocou de pé e disse: mas homem de pouca fé, por que duvidaste? Se Pedro, queridos amados irmãos, que homem como qualquer um de nós, conseguiu andar sobre as águas por um bom tempo, e Jesus Cristo ainda disse que era homem de pouca fé, imagine nós. Somos de pouca fé, mas podemos realmente acreditar que Deus pode nos colocar de pé novamente. E o mais importante é saber que Jesus Cristo não disse na palavra que colocou Pedro nos braços e trouxe de volta. Não, novamente Pedro voltou andando com Jesus por sobre as águas. Isso é magnífico, queridos. Você pode fazer o extraordinário, você pode sair do seu conforto e se você acreditar em Deus, você pode alcançar os seus objetivos, qualquer que seja eles, espiritual, emocional, material, porque Deus é aquele que faz acontecer o impossível quando você crê nele. Esta é a mensagem de hoje e logo os outros colegas de Pedro perceberam que Jesus Cristo era realmente aquele que diz: sou eu. Ele sempre é o sou eu. Deus sempre diz: não há outro, sou eu, o Filho de Deus. Deus é Deus. Que Deus possa aplicar essa palavra na sua vida e que você, diante das lutas, das dificuldades, faça como Pedro. Saia do barco e tenha coragem de ir ao encontro dele. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus.